E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E se você leu o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então, eu vim aqui trazer mais um vídeo atualizando vocês sobre as últimas leituras que eu fiz nesses últimos meses. E, enfim, eu li muito pouco. No último vídeo eu tinha parado logo no final do mês de fevereiro, então agora eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de março. No mês de abril aconteceu que eu não li nenhum livro, na verdade eu não finalizei nenhum livro, só um mangá, mas enfim, nem todo mês é mês de glória, né? Acontece. Então, eu vou começar aqui trazendo um e-book que eu li logo no início do mês, que foi Evidence of the Affair, que é da Taylor Jenkins Reid. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a autora. Esse livro aqui, na verdade, ele é um conto, então ele em um dia só. Foi bem rapidinho de ler. Eu acho que só tem em inglês, mas é uma linguagem bem fácil se você estiver começando. Dá super pra você tentar ler ele, tem no Kindle Unlimited. E eu amei a escrita da autora. Eu, inclusive, terminei o conto, tipo, super interessada de ir atrás, de ver outras histórias da autora, que todo mundo fala muito dela, só que eu nunca tinha lido nada. E agora eu li, e eu gostei. Então, é isso aí. No caso, aqui a gente vai acompanhar a história de dois personagens que eles são casados, o livro se passa nos anos 70, se eu não me engano. E a mulher do livro, a nossa protagonista, ela descobre que o marido dela está traindo ela com a esposa desse nosso segundo personagem. E ela fica meio que sem saber o que fazer, então ela resolve mandar uma carta para esse cara contando que a esposa dele está traindo ele com o marido dela. E os dois começam a trocar correspondências, tipo, tentando decidir como que eles iriam lidar com a situação, porque às vezes não é tão fácil, não era tão simples, já não é tão simples hoje em dia, que dirá antigamente, para simplesmente se separar. Eles tinham famílias, tinham, sabe? Então, a gente vai acompanhando esses personagens, assim, eles trocando essas cartas, se conhecendo mais. E é muito interessante, muito bacana acompanhar eles. Eu peguei e eu não quis largar mais. Foi uma leitura maravilhosa e, inclusive, eu recomendo. Se vocês lêem inglês, tem o Kindle Unlimited, leiam. A próxima leitura que eu fiz foi de um mangá, que é One Punch Man, o volume 17. Aqui a gente vai ver a história de um cara, um super-herói que consegue derrotar todos os vilões, todo mundo, com apenas um soco. E é basicamente isso. Nesses volumes mais adiantados já tá rolando um monte de coisa, um monte de treta, nós estamos nos encaminhando, acho que para o grande conflito que vai ter aqui nessa história. E tá sinceramente muito interessante. E é isso. Um outro livro que eu li nesse mês foi The Kiss of Deception. Eu, inclusive, gravei um vlog e eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem ver se vocês tiverem interesse. Deu contando mais ou menos como que foi a minha experiência durante a leitura. Eu já posso adiantar para vocês que eu não curti muito o livro. Eu achei que ele é muito comprido desnecessariamente. Esse livro ele tem mais de 400 páginas, acho que tem 450 páginas, se não me engano. E ele poderia facilmente ter tipo umas 200 páginas. Eu acho que a autora ela se alonga muito em partes desnecessárias, o que me tirou muito da leitura e atrapalhou a minha experiência com esse livro. Eu acho que essa é a minha ressalva principal, por mais que tenha algumas partes aqui que sejam um pouco irritantes, assim, de atitudes bestas de certos personagens. Eu poderia facilmente gostar desse livro se a autora ela não enrolasse tanto. Eu acho que ela se alonga demais e
Enfim, pro ano que vem, tá aí o meu projeto pra eu ler o próximo livro, né? Só estou com esse projeto porque, né, eu já comprei os três de uma vez só, me ferrei, vou ter que ler, não vou gastar meu dinheiro, não vou jogar meu dinheiro fora. Eu vou ler e eu vou ter que gostar, hein? Logo depois, eu li Jogos Vorazes. Essa foi a primeira vez que eu li esse livro e eu já tinha visto os filmes antes, pelo menos o primeiro filme. Ahn, e eu gostava da história, mas não era nada lá essas coisas. E eu também não estava muito empolgada para a leitura, porque em outras experiências que eu tive de ler o livro depois de ter assistido o filme, eu não curti muito. Mas eu já tinha assistido o filme já fazia alguns anos, não lembrava muito bem da história, então eu fui. E eu amei o livro, inclusive eu terminei ele e eu já queria poder pegar o segundo para ler. Eu pretendo, inclusive, fazer isso nos próximos meses. Ah, eu curti muito a história, quando eu peguei eu não consegui largar. Inclusive também tem vlog aqui no canal de eu lendo esse livro. E aqui a gente vai acompanhar a Katniss, que no caso ela vive num mundo, eles vivem num mundo em que, ou melhor, num país, em que os estados eles meio que são divididos em distritos. E quanto maior o número do distrito, mais pobre ele é. A Katniss é do distrito 11. É o 11? Acho que é o 11. Que é o último distrito que existe atualmente e que eles mexem com carvão e tal. E todo ano eles têm que enviar duas crianças, dois jovens, para participar dos Jogos Vorazes, que vocês devem saber que é basicamente eles largam todo mundo num determinado local e eles têm que se matar e só um sai campeão. E é uma história que te deixa vidrada do início ao fim. Eu fiquei muito preocupada com os personagens e eu curti muito a história. E, enfim, eu tô louca pra poder continuar com o próximo livro. Depois de Jogos Vorazes, eu li Sempre Teremos Verão, que é o terceiro e último livro da trilogia do Verão, que é da mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, a Jenny Han. Eu particularmente gosto muito da escrita dessa autora, eu acho ela muito fácil de se ler, então dá pra ler os livros bem rapidinhos. Essa trilogia que eu não gosto tanto, eu prefiro Para Todos os Garotos, mas, enfim, os personagens aqui, eles são meio irritantes, às vezes tu se irrita muito com eles, você tem vontade de entrar no livro e dar uma sacudida na cabeça deles, tipo, acorda pra vida, minha querida, mas, enfim. Esse livro aqui, ele é bem casos de família, assim, sabe? É muito interessante. E aqui nesse terceiro livro, ahn, você passa grande parte dele sofrendo junto com os personagens. E, enfim, não posso falar muito, é o terceiro livro, né? Mas se vocês tiverem começado a ler, indico irem até o final. Mas talvez você sofra um pouco junto com os personagens. Depois disso, nós vamos falar de um livro que, no caso, eu abandonei, que foi Too Late, Tarde Demais, da Colleen Hoover. Uh, esse livro aqui, eu abandonei ele em 15% da leitura, simplesmente porque eu não estava com paciência. Geralmente eu nem trago aqui, nem faço a contagem dos livros que eu não termino, mas eu resolvi trazer aqui porque, enquanto eu li, eu achei necessário, eu achei interessante, importante, vim aqui falar sobre esse livro. Que eu ouvia muitas pessoas falando, assim, de um livro da Colleen Hoover que, tipo assim, que tratava de relacionamentos abusivos e que era muito interessante, muito importante. E eu achei que fosse tarde demais. Depois eu descobri que era outro. Como que era? Hum... Agora eu não vou lembrar, mas não era tarde demais. Tarde demais, pelo que eu entendi conversando com outros leitores, é um livro bastante criticado da autora, justamente por ser um livro bem irresponsável na forma como ele narra as coisas. Que foi algo que eu senti bastante enquanto eu lia. Ele foi um livro que foi escrito e publicado primariamente no Wattpad, que é uma plataforma digital para você postar suas histórias de forma gratuita. Agora tem a opção de ser pago ou não, mas a princípio era tudo gratuito.
E eu acho, e daí as pessoas, tipo, falam isso como, tipo assim, a autora ela escreveu desse jeito porque não era pra ela publicar de forma ahn, oficial, de forma normal. Só que eu também acho que isso torna ainda mais irresponsável da parte dela, porque grande parte do público que acessa esse site, o Wattpad e outros sites para escrever fanfics, histórias originais, assim, são jovens de 12, 13 anos e muitas dessas jovens leem esse tipo de história e, tipo assim, ok, aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, ela se relaciona com um traficante de drogas e ele é muito abusivo, ele é muito tóxico. E acontece que tem um outro agente da polícia que agora está infiltrado ali para tentar desmantelar todo esse esquema de tráfico. E ele meio que acaba se interessando pela protagonista e tecnicamente era pra ele ser o mocinho da história, né? A história retrata assim o namorado da protagonista como algo errado que não deveria ser feito por outras pessoas. Só que também eu acho que a autora ela normaliza algumas atitudes que esse cara tem, sabe? O nosso livro, ele já abre, a primeira página já é tipo com uma descrição de um estupro. Só que a autora, ela não caracteriza isso dessa forma, ela simplesmente, tipo, tá ali. E isso eu fico pensando nas pessoas que estão lendo isso e que são jovens e, tipo, que vão achar que esse tipo de atitude é normal e aceitável e não é. E, além de tudo isso, tem esse mocinho, que era pra ser o mocinho, que era pra ser o cara tchan da história, e ele também tem atitudes extremamente machistas e tóxicas e bem abusivas com a protagonista. E a autora, ela meio que dá desculpa de tipo, mas ele faz tudo isso pelo bem dela, ele fez isso porque ele gosta dela. E mesmo que ele goste dela, mesmo que ele se importe com ela, isso não dá o direito dele tratar ela daquele jeito, de humilhar ela daquele jeito. E foi logo depois de uma cena dessas, dele, que ele praticamente humilhou ela. E praticamente não, ele humilhou ela. E porque ela simplesmente não estava correspondendo às investidas dele, com ele sabendo que ela namora. Por mais que o namoro seja um namoro de bosta, ela namora. E namora com um traficante muito perigoso que se sonhasse que ela estava, tipo, saindo ou traindo ele com qualquer outra pessoa, ele ia matar ela e esse outro cara. Então, sabe? Umas atitudes assim eu não tive paciência de seguir lendo. Depois dessa cena específica, eu me irritei muito. Eu fechei o e-book e eu resolvi não ler mais. Tá, eu parei em 15% da história e eu realmente não achei que valia a pena continuar. Então eu trouxe aqui o livro porque eu achei que era interessante e importante falar sobre isso, para se você for algum outro desavisado como eu, que achava que essa era a história aclamada da Colleen Hoover, que tratava sobre relacionamentos abusivos, não é. Esse aqui é o livro irresponsável da Colleen Hoover, que trata sobre relacionamentos abusivos. Então, se você quiser ir ler ele, já vá avisado de que todo mundo ali tem atitudes muito tóxicas e que muitas dessas atitudes são romantizadas e normalizadas pela autora. Depois disso, eu li dois mangás. Um deles foi Caçando Dragões. Esse aqui é um mangá, esse aqui é o volume 2, que eu comecei a ler um tempo atrás. E outro dia eu tava andando na Amazon e daí eu vi ele aqui dando sopa, eu resolvi comprar. Eu gosto bastante disso aqui. É basicamente um slice of life dessa nave aqui que caça dragões. Eles caçam dragões pra vender a carne, é como se fossem animais realmente pra consumo humano. E é isso. Não tem muito o que falar. É um slice of life. O outro mangá que eu li foi o quarto volume de Wotakoi, O Amor é Difícil para Otakus. Eu, se eu não me engano, também falei dele em algum vlog por aqui. Mas qualquer coisa eu vou deixar linkado aqui em cima. Eu, particularmente, eu gosto muito, muito, muito desse mangá aqui, dessa história. E que basicamente vai retratar da realidade aqui de nós, otakus. Não só de quem gosta de mangá e anime, mas de gamers e cosplayers.
Então, se você já manja um pouco desse universo, eu acredito que você tem grandes chances de gostar desse mangá, porque eu particularmente me identifico muito com alguns personagens aqui e com algumas situações que eu também já passei. Então é muito interessante, eu me divirto bastante. E principalmente porque a nossa protagonista e a melhor amiga dela, elas também são fujoshis. Então eu me identifico muito com os personagens aqui. E é isso. Se você curte, se você é geek, se você é otaku, recomendo dar uma chance pro mangá. E se você não é, também recomendo dar uma chance, mas provavelmente você não vai se identificar tanto. E depois, por último, eu li O Festim dos Corvos. Eu não li o livro inteiro, tá? Eu li algumas páginas, acho que umas 100 páginas desse livro só, durante a maratona 24 horas da Tami. Inclusive, vai sair vlog aqui no canal, ou já saiu, não tenho certeza. Eu estou lendo esse livro aqui aos poucos, porque eu tava esperando um pouco mais de ação. O terceiro livro, ele é muito ligeiro, tem muita ação do início ao fim, e esse aqui tá um pouquinho mais parado, então eu tava esperando um pouco mais de ação, mas é muito bom, de qualquer forma. Eu adoro a escrita do George R. R. Martin, e eu recomendo, inclusive, se você gosta de fantasia medieval, leia, tá? É muito bom, é muito interessante, os livros são gigantes, mas vale super a pena, e você lê, tipo, super rapidinho. Eu tô demorando nesse aqui, justamente por conta disso, que eu tô um pouco decepcionada. Mas até a minha decepção é boa, porque o livro continua sendo muito bom. Então, fica aqui a indicação. E com isso, nós fechamos o nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz algumas leituras. Em abril eu não li quase nada. E foi só isso, os dois mangás. E essas 100 páginas que eu li de O Festim dos Corvos. Mas é isso aí. No mês de maio já vai ser um pouco diferente, já está sendo um pouco diferente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal, comentem e compartilhem também o vídeo para os seus amigos. E é isso aí.